O Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar se o Brasil poderá ter candidaturas independentes, ou seja, sem a obrigação de se filiar a um partido político, que custa caro. A pauta será discutida em plenário virtual da Corte no dia 30 de maio. Podia ser plenário físico, né? Virtual, um tema tão importante. A questão está em andamento desde 2017. Para aqueles que defendem essa ideia, ela é vista como uma chance para o fim do monopólio dos partidos. Meu querido Paulo Loyola, a política em geral se faz por meio de partido. Agora, na última conta que eu tinha, nós estávamos com 33 partidos. Os partidos hoje refletem uma ideologia ou simplesmente é uma arregimentação de pessoas em busca de alguns interesses? Porque as ideologias são muito parecidas. Eu consigo entender tantas ideologias diferentes e um custo tão elevado para a política por meio de partidos. Você é a favor ou você é contra? Bem, Capês, eu acho que a gente tem que olhar isso de um ponto de vista cuidadoso. Eu vou repetir pela segunda vez hoje que eu acho que a gente não pode jogar a água suja com o bebê fora. Me incomoda muito quando a gente pega um ponto individual, algum erro, algum problema, algum mau uso de dinheiro público e tenta generalizar todas as instituições em torno disso. Dito isso, eu vejo valor na coletividade. Eu acho que as pessoas deveriam, sim, se organizar coletivamente. Não gosto dessa linha extremamente individualista. Não é que eu queira proibi-la, repara. Eu simplesmente não gosto dessa linha que parte de um individualismo, de como se houvesse um salvador da pátria, de como se não fosse o diálogo que fosse conseguir levar a gente para uma evolução social. Eu acho que a gente chegou até aqui desta forma. Acho que sim, os partidos são ideológicos, muitos deles. Muitas pessoas que se integram nos partidos, que se organizam nos partidos, fazem ali uma discussão ideológica séria. Já vi isso várias vezes. Obviamente me relaciono mais com os partidos mais progressistas, mais à esquerda, mas sei que essa discussão ideológica também acontece nos partidos de direita, ainda que eu não tenha alinhamento ideológico com elas. Mas, repito, há essa discussão, há essa importância. Então, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, criminalizar partidos por conta de defeitos eventuais na instituição. Seria como se aqui na Jovem Pan a gente tivesse alguém agindo de uma maneira errada e aí eu falasse sobre toda a emissora. Eu acho que a gente tem que olhar, um dirigente agiu mal, vamos punir esse dirigente. Agora, eu acho que a gente precisa ter ações coletivas e agir coletivamente para não ter o risco justamente de uma despolitização individualista excessiva, que eu não acho que vai levar a gente para um lugar melhor. Eu acho que o que vai levar a gente para um lugar melhor segue sendo o debate, a discussão e o ponto de vista oposto sendo colocado lado a lado. Nesse sentido, acho esse individualismo apartidário particularmente ruim. Agora, Mônica Rosenberg, nós não vivemos no Brasil um individualismo partidário? Porque desde o Collor, a gente tem tido líderes populistas que vêm pelo seu carisma pessoal exercendo a liderança. E hoje o país está polarizado e a estrutura partidária praticamente impede quem não faz parte dessa engrenagem burocrática e cara de participar. Ou seja, alguma pessoa que tem algum tipo de capacidade, ela vai disputar em nítida desvantagem com quem está articulado numa estrutura partidária. Não seria mais democrático? Eu queria te ouvir e só fazer um alerta a você que é advogada, né? O artigo 14, parágrafo 3º da Constituição diz que são condições de elegibilidade na forma da lei, inciso 5º, a filiação partidária. Então, o Supremo teria que superar a exigência de filiação partidária para disputar, dizendo que a pessoa se filiou, mas mesmo assim disputa. O que você acha? Primeira, não sei por onde eu começo. Manda bala. Acho que vou começar falando dessa questão dos partidos, que mereceria um programa inteiro para a gente discutir a realidade partidária no Brasil.
O Paulo trouxe aqui um argumento de que, não, mas coitadinhos, os partidos não podem ser punidos porque uma pessoa que faz parte do partido errou. Só que isso só teria valor se o próprio partido fosse investigar e punir a pessoa dentro do partido que fez coisa errada. E o que acontece, em geral, é que a gente descobre 1, 2, 3, 5, 10 integrantes do partido político fazendo coisa errada, às vezes com a conivência do partido, e o que o partido faz é passar pano, é dizer, não foi bem assim, vejam bem. E aí a segunda questão, que é a questão que você trouxe, da dificuldade de entrar na estrutura partidária, que você tem que ter alguém, você tem que ter contato com o formador de chapa, senão você não consegue legenda. Existe um partido no Brasil, que é o Novo, que eu sempre falo muito bem aqui, porque foi por ele que eu fui candidata, que é um partido onde você se inscreve pela internet. E não existe essa limitação estrutural do dono do partido que vai lá e vai te dizer se você vai ter a legenda ou não. O Paulo está fazendo uma careta aqui, mas é real. No Novo, você não precisa vender a sua alma para qualquer tipo de demônio para poder ter legenda. Isto posto, eu acho a reforma política absolutamente urgente e necessária, porque os nossos partidos não representam ideias específicas, não tem cor, não tem cheiro, de novo, exceto 1 ou 2, nesse caso não só o Novo, mas na esquerda também há partidos que têm cara e que têm uma ideologia muito clara, por mais que esteja errada, mas no nosso Brasil os partidos são apenas desculpa para pegar dinheiro público e usar para conseguir mais poder. Então, não gosto da nossa história, nem politicamente como chegamos até aqui, que o Paulo usa como argumento a favor, mas eu vejo como argumento contra, e entendo que a reforma é necessária. Isto posto, a questão jurídica, Capês, você trouxe o artigo da Constituição, o Brasil é signatário do Pacto da Costa Rica, que diz que as pessoas podem, sim, ter candidatura independente, e se nós assinamos esse pacto, ele está referendado, ele é uma abertura para que existam as candidaturas independentes, e aí a discussão vai sair do jurídico e vai entrar no político. É ou não interessante? Isso vai ou não quebrar a ditadura dos partidos? O que acontece hoje é que um cara como o Pablo Marçal chega com muita bala, o partido dá legenda para ele. O que nós vamos acabar vendo é quem tem muito dinheiro, porque vamos lembrar que o sistema eleitoral no Brasil precisa de muito dinheiro, e aí o sistema de financiamento também tem que ser questionado. Quem tiver muito dinheiro vai chegar e vai lançar candidatura, e eu acho que é uma porta aberta para mais maluco na nossa política. Pois é. Agora, Maria de Carli, quando veio a Constituição Cidadã, 5 de outubro de 88, a gente vinha de um período de exceção. Sim. A própria eleição para o presidente da República tinha sido uma eleição indireta naquela época. E procurou-se, através do pluripartidarismo, abrir a janela da democracia, cada vez mais. Agora, nós já estamos acho que são 135 emendas à Constituição, desde o início. E nós estamos já com 37 anos, quase, da nossa Constituição Federal. Será que a experiência não mostrou isso que a Mônica falou? Os partidos estão caros, não estão satisfazendo os anseios populares e estão cerceando pessoas, muitas vezes, que não gostam dessa estrutura política, de buscar a disputar a vontade, a soberania popular. É autoritário ou é o povo que decide? Eu vou aqui retomar as minhas aulas de política quando eu fazia mestrado lá em Londres. Meus coleguinhas, eles falavam assim para mim, porque existe uma grande diferenciação de estrutura política democrática. Aqui no Brasil, a gente tem o chamado sistema proporcional, que permite essa formação pluripartidária com vários partidos. Em países anglo-saxões, principalmente Reino Unido e Estados Unidos, funciona o sistema majoritário, onde a gente consegue ver oposição e situação. No caso dos Estados Unidos, republicanos e democratas, citando aqui brevemente. E os meus colegas de mestrado, ingleses em sua maioria, chegavam para mim e falavam: deve ser incrível num país como o Brasil, onde tem tantos partidos, ou seja, todas as pessoas da população, de como elas pensam, estão sendo representadas no parlamento. É engraçado pensar, porque é assim que eles pensam, quando, na verdade, a gente viu que a Mônica mencionou, a ideologia é o que menos prevalece na dinâmica desses partidos, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica onde o pragmatismo político, dominado em Brasília pelo Centrão, ele prevalece acima das ideologias e cria todo o sistema político que a gente conhece,
onde quem governa são os grandes caciques desses partidos, que são pessoas altamente influentes, que detêm ali o papel e a caneta na mão para decidir o fim ou a ascensão de qualquer pessoa na política. Mas, assim, trazendo essa visão geral, eu acho que é interessante a gente debater, sim, essa questão das candidaturas individuais, independentes, porque a gente vive também uma democracia digital, onde permite um novo tipo de candidato. Como o Capês disse aqui, a gente já tem essa característica de personificar o político, né? Muitas pessoas não sabem que partido, por exemplo, por muito tempo o Bolsonaro fez parte. O Lula é muito atrelado ao PT, mas tantos outros políticos que são grandiosos, eles se sobressaem aos seus partidos, chegam a trocar de partidos diversas vezes ao longo das suas carreiras. Então, a gente já tem esse detalhe de personificar o político, e a democracia digital aumenta isso, né? Foi o que a gente viu com o Pablo Marçal. Aposto que aqui a maioria das pessoas não sabem qual é o partido que o Pablo Marçal estava concorrendo nessas eleições do ano passado. Então, eu acho que é um processo meio que automático que vai acontecer, porque a democracia digital possibilita isso, possibilita, por exemplo, pessoas influentes nas redes conseguirem atrelar-se à política. Agora, trago aqui, é importante ter pesos e contrapesos, porque aí também não pode abrir a porteira e qualquer pessoa se candidatar porque ela é influencer ou tem, sei lá, entendeu? Eu não estou aqui apontando o dedo, mas eu acho que deve ser uma medida que precisa ser analisada com cautela, é importante a liberdade, né, para a pessoa se candidatar e tudo mais, e olhar com bons olhos, né, no mundo quais são os países que têm esse tipo de candidatura. Vale lembrar, Maria, que o próprio Bolsonaro ficou sem partido durante um tempo. Né? E eu vejo essa medida agora do STF julgando essa medida justamente por conta dos digitais influencers. Que muitos deles nem vão precisar de um partido, na verdade, para fazer aí, para concorrer. Uma cadeira, né? Para conseguir. Exatamente. Então, esse é o grande negócio, é pegar uma tendência, buscar essas pessoas agora que são midiáticas, têm seus milhões na internet, que eles já entenderam talvez que nem precisa de um partido para ficar pagando pedágio ali para um partido, e agora o STF já começa a olhar isso com outros olhos. Mas, Capês, eu queria lembrar aqui, mesmo no artigo 14, mas lá no parágrafo 8º, sobre os militares. Quem tem mais de 10 anos na Polícia Militar pode se valer disso, não precisa estar afiliado a um partido. Isso aconteceu num tribunal em Sergipe, por exemplo, quando um policial militar nas últimas eleições tentou o cargo para vereador e foi barrado. Aí ele se fez valer desse artigo 14 da Constituição, do parágrafo 8º, e ele concorreu e, como você diz no começo, não teve forças e perdeu. Esse é o grande negócio. A pessoa que não tem um partido, ela não tem ali uma força eleitoral, sabe, para alguém brigar por ela ou então fazer ela crescer nas campanhas. Esse é o grande negócio. Essa medida é muito mais midiática sobre as pessoas que possivelmente serão candidatas, vindo elas da internet, os grandes famosos influenciadores da internet. Pois é, mas, Mônica Rosenberg, o então candidato Fernando Collor de Mello foi eleito num partido minúsculo e foi a eleição talvez mais disputada da história da democracia recente do Brasil. Tinha Mário Covas, Guilherme Afif, Paulo Maluf e Ulisses Guimarães aqui em São Paulo. Você tinha Brizola, Lula, ali pela esquerda, tinha vários outros candidatos. Foi uma eleição disputadíssima e o Collor entrou e sem nenhum tipo de apoio partidário. Depois você teve o Jair Bolsonaro. Com 8 segundos de televisão, ele derrotou a maior coalizão partidária que eu já vi apoiando o Geraldo Alckmin. Né? E o próprio Lula, se saísse candidato sem o apoio de um partido, também muito conhecido, seria um líder carismático. Agora, o medo que a Maria De Carli coloca, e o próprio Rodolfo Maris também, de um influencer sair candidato, tem influencer que tem 50, 60, 70 milhões de seguidores, sair candidato, esse medo não existe também dos partidos se apropriarem deles e usarem eles não só para se eleger, mas também para puxar aqueles candidatos zumbis que têm 1.000, 2.000 votos?
Que é o efeito tiririca, né? Isso que você está citando. Mas aí, duas coisas. Primeiro é a personificação do político, que é muito problemática e que aqui no Brasil a gente tem essa ideia do salvador da pátria, que nós vamos eleger um cara incrível, que esse cara vai resolver todos os problemas, e as pessoas esquecem que nós temos um sistema de tripartição de poder, com um sistema de freios e contrapesos, e que o presidente não faz nada sozinho. E aí a gente, aqui no Linha, está entrando na pilha do eleitor brasileiro, que é só pensar no executivo. Nós estamos pensando, até porque essa DPF aí que o Supremo está discutindo vem de um carioca, né, um advogado do Rio que queria ser candidato, acho que é prefeito lá. Isso. E a gente fica só olhando e discutindo o executivo. E ninguém lembra que se liberar mesmo, como é que vai ser a eleição proporcional? Como vai ficar a eleição de deputados estaduais, federais, vereadores? Porque o voto vai para o partido nesse caso. E se a gente permitir uma candidatura independente? Então, a discussão das candidaturas independentes precisa passar pela lembrança de que os partidos ainda são importantes, por mais que eles tenham seríssimos problemas no Brasil e precisem ser revistos, e que a gente não adianta, vai eleger mais maluco e vai ficar cada vez pior a nossa política. O partido hoje por pior que seja, um filtro. Eu ainda continuo acreditando que é melhor do que gente louca.